Glória a Jesus. Mais uma vez, irmãos, eu vos saúdo. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ruth. O livro de Ruth fica entre Juízes e o primeiro livro de Samuel. Livro de Ruth, na época dos Juízes, essa mulher viveu e traz a nós uma história que tem Deus nela. Isso é que é o mais importante, né? Se achou, pode dizer amém? Amém. Vamos ler capítulo 1, versos do 1 até o versículo de número 14. Ou melhor, até o versículo número 16. Está escrito assim. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e era o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa, e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, ou se dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me peça, não me inste, para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Você crê nessa palavra, pode dizer comigo amém? Amém. Palavra forte, podem se assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu acredito que para esta noite, Deus tenha uma palavra direcionada aos nossos corações, e quero muito que você, assim como eu, que nós nos coloquemos diante da presença do Senhor, para que Ele mesmo possa falar conosco enquanto nós reprisamos a sua palavra, porque a sua palavra é viva, fiel, penetrante, ela é audaz, ao ponto de conhecer o nosso interior, nos sondar. E certamente, se é uma palavra que não volta vazia, ela transforma nossos corações, as nossas esperanças. Queridos, esse último versículo
Mormente o 16, que nós lemos no capítulo 1 do livro de Ruth, ele traz uma palavra muito repetida, muito usada no meio cristão, em toda parte do mundo. Porque traz aqui uma lembrança de uma aliança. E uma aliança feita, ela jamais deve ser quebrada. Quando se faz uma aliança, independentemente se teremos prejuízos nela, nós temos que cumpri-la. É a vontade de Deus. Aqueles que entendem essa palavra, eles vão mais além, eles têm de Deus uma guarida, eles têm de Deus uma ajuda diferenciada. Mas há momentos na nossa vida, eu costumo dizer, costumeiramente, repito inclusive aqui por onde passo, que não é o lugar onde nós estamos, não são os bens que adquirimos, não são os filhos que Deus nos dá quando nos dá, não são automóveis, casa, ou mesmo dinheiro, quem sabe até saúde, condição de ambular, de andar sozinho, a condição de pensar, de decidir. Apesar disso ser abençoador, mas isso não é a bênção principal. Na verdade, as coisas que fluem e que são resultado de tudo aquilo que nós plantamos, essas coisas não são uma bênção. Eu costumo dizer que nós é que somos a bênção. Quando todo aquele que se encontra com o Senhor, aqueles que encontram a Deus, como é no caso de Abraão, Isaac, Jacó e os demais profetas, eles se tornaram abençoadores. Então eles são uma bênção, eles são uma fonte que dali salta bênção em todo momento, seja na terra árida, seja na hora de dor, seja na hora de alegria. Também o Senhor Jesus ratificou essa mesma expressão, que é veraz, que aquele que nasce de novo, através de Jesus Cristo nosso Senhor, dentro dele nasce uma fonte de água viva, que faz saltar para a vida eterna. Ou seja, faz com que alguém que esteja morto, não apenas se levante, mas ele faz salte, ele fala salte para a vida eterna. Mas mesmo diante de uma realidade como essa, é fato, não há como esconder. Como eu citei aqui alguns irmãos, e há outros vários. Poderia citar tudo o que está acontecendo no entorno, tanto aqui, quanto em Pinda, quanto em Araras, quantos lugares por onde nós passamos, as pessoas que nós vemos, com quem nós nos relacionamos. Mas eu não filo, porque não é a intenção trazer, pesar sobre nenhum de nós. Não é. Mas é verdade, é bem verdade, que assim como os bons médicos, eles lidam com dores e angústias e doenças terminais até, mas eles mesmos, se forem bons, procuram não se contaminar, sabendo que o seu exercer, o exercer da sua profissão, é que faz dele alguém procurado, alguém que vale a pena. Quem de nós, eu mesmo, não gosto de ir a médico, não gosto. Mas algumas pessoas vão de boa vontade, outros vão porque é a última instância, alguns vão de última hora. A grande realidade é que a maioria das pessoas não se dão bem com médico, com agulha, com cirurgia, com dores, com tratamento. Principalmente, a maioria das pessoas, mormente os brasileiros. O brasileiro tem um costume muito grande de se automedicar. Então, por mais que o médico passe, olha, você vai usar aqui, a dosagem assim, você vai tomar assim. Ele fala, não, eu sei mais, eu vou fazer do meu jeito. Eu estou bom, eu faço do meu jeito. Então, ele não gosta. Não gosta de submeter a uma obediência, de submeter a uma prescrição, de submeter a um tratamento, de submeter a alguém que quer bem a sua vida. Essa é a realidade, que nos leva muitas vezes a um tratamento de impacto. E quando o impacto chega, quando não há mais jeito, que o digam aqueles que já passaram por essa realidade. Eu já passei por uma realidade como essa. Pastor Juliano já passou por uma realidade como essa. Pastor Rafael, eu me lembro que eu dizia sempre, pastor Juliano, dizia, pastor, diminui na coca. Ele dizia, pastor Ricardo, se o senhor me vê, sem uma coca do lado, eu não estou vivo, é só meu fantasma, não sou eu. Mas o tempo e a dor veio, e o impacto trouxe uma mudança. E hoje, tenta fazê-lo beber uma coca. Na verdade, o que eu quero dizer, irmãos, que há momentos na nossa vida que Deus trata conosco de uma forma muito audaz, para nos mostrar que Ele é Deus. Porque é uma tendência no ser humano, e eu posso dizer, porque a gente vai alcançando uma idade, que certa estabilidade vem chegando, pastor Brás.
E Deus quer dizer para nós que, independentemente da nossa idade, do conhecimento que temos, de quanto adquirimos, de que Ele continua sendo Deus e que é Ele que comanda todas as coisas. Então, muitas vezes nós nos deparamos, há momentos na nossa vida que nós pensamos: aonde é que está Deus nisso tudo? Eu não sei se já aconteceu com você, mas há momentos da dor, de angústia, de uma perca. Essa semana eu vi várias pessoas perdendo, eu não citei alguns deles aqui, que foram pessoas que tiveram passamentos. Essa semana foi cerca de 5 ou 6 pessoas mais próximas que se foram, que nós cruzamos caminho, mas elas se foram. E é uma tendência na nossa vida sempre em fazer esse questionamento: em que Deus é glorificado nisso? Onde é que está Deus? Ele não podia fazer de outro jeito? Por que é assim? Por que eu estou passando isso? É uma pergunta, pastor Gil. As pessoas fazem. Por que não dizer a maioria de nós? E quando olhamos ou nos confrontamos com uma situação de lágrimas, de dificuldades, de perca, de crise, as coisas passam a não fazer sentido. De forma que a Bíblia chega seguradamente a dizer que é melhor o lugar. E o que dizer? Eu esqueci aqui inclusive de falar, de citar os irmãos, mas bem próximo nosso. Essa semana nós sepultamos, a irmã do evangelista Elvis. Acho que foi essa semana ou outra. Elvis não, Luiz, desculpa. A cabeça anda tão... A gente corre, mas foi essa semana. Eu me lembro que cheguei ali, irmãos, estava uma loucura, né? Então as pessoas ali, desesperadas, a perca, a dor, a angústia, machuca. A morte é um aguilhão. E nenhum de nós quer passar por isso. E o interessante é que todos nós sabemos que vamos passar. Mas ninguém, quando nasce uma criança, diz: bendito seja Deus, porque essa criança vai morrer. Não diz isso. Nós só queremos a vida. E a Bíblia diz que é melhor lugar onde há luto do que onde há festa. Ela diz sabiamente. Porque quando nós começamos a nos sentir bem, irmãos, nós nos distanciamos do Senhor. E deixamos de lhe dar primazia, já não procuramos para Ele como a primeira coisa. São as minhas vontades, são as minhas coisas, é a minha estética, é a minha aparência, é a minha vestimenta, é o meu carro, é o meu filho, é a minha esposa, é o meu marido, é o meu casamento, é a minha festa, é a minha casa, é a minha igreja, é minha profissão, é meu amigo, é minha amiga. E Deus muitas vezes os encosta na parede para dizer: ei, e eu? Porque o primeiro mandamento, irmãos, e o mandamento com promessa diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu não quero aqui dizer, não quero explicar, não há como explicar algo, principalmente como a morte. Outras coisas eu posso até dizer, mas a morte não dá para explicar, porque ela não era para existir. Ela foi incrustada na vida humana como um aguilhão para nos ferir. Mas graças a Deus, no capítulo 15, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo ali, um homem mortal, trazendo uma palavra imortal, dizendo: olha, um dia, isso que é mortal vai se vestir da imortalidade. Isso que é corruptível vai se vestir da incorruptibilidade. E agora grifo meu, mas não agora. Mas é naquele momento que nós diremos. Agora nós não podemos enfrentar a morte e dizer o que Paulo diz que diremos um dia, mas nós sabemos que diremos. Então naquele dia nós diremos: aonde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? Aonde está, ó inferno, a tua vitória? Com essas palavras nós estaremos dizendo: nós vencemos por causa daquele que te venceu. E a dor e a angústia nunca mais estará conosco. Eu vinha ontem com meu filho, ele falando um dos hinos que ele mais gosta. Ele perguntou para mim, eu falei: filho, fica difícil, porque eu sou um amante do louvor. Mas ele disse um deles para mim, né? Entre outros: além do rio azul. Por quê? Porque é um louvor que traz esperança. E é uma realidade. Mas, voltando ao texto, nós vemos aqui a história de pessoas hebreias. No tempo dos juízes, irmãos, os juízes julgavam a terra. Tanto que o livro de Ruth está no meio de 2 juízes.
Um dos livros dos Juízes aqui, o último, né, que vem citando aqui, Sansão, Jefté, esses homens. E acaba a história dessa mulher vem no meio, e aí começa o livro do profeta Samuel. Mas nessa época os juízes julgavam. Então Deus nunca deixa o seu povo sem alguém para cuidar. Escuta isso. Jesus seguiu o mesmo modus operandi de Deus, porque Ele é Deus. Deus sempre deixa alguém para cuidar da gente. Alguém para dizer, olha, é por aqui, é por ali. Não, faz isso não. Volta, avança. Jesus, cumprindo essa determinação divina no Novo Testamento, Ele ratifica outra vez em João 14, dizendo, olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou vos enviar um Consolador. Ou seja, no meu lugar, eu deixo alguém. E esse mesmo João, o evangelista, em Apocalipse, ele vai ratificar o que já começou através de Pedro. Mas como João era alguém mais forte, ele ratifica através de João. Os anjos da igreja. A verdade é que nós estamos aqui diante de uma história, de uma família. Haviam juízes naquela época, mas você não vai ver em lugar nenhum aqui dizendo que Elimeleque, um nome bonito como esse, irmão, Elimeleque, o esposo de Noemi, ou Noemi, ou Naomi, né? Em inglês é chamado Naomi. Mas esse homem, que o nome tão bonito significa que meu Deus é rei. Olha que nome glorioso, né? Se meu Deus é rei, Ele reina sobre mim. Fica implícito isso, não fica? Pois é, esse homem Elimeleque morava em Belém de Judá, também conhecida como Belém Efrata. Belém, casa de pão. Efrata, lugar que brilha de esperança. Havia uma promessa no meio do povo de Deus, que eles passavam de pai para filho, desde o pecado de Adão e Eva. Havia uma promessa que Deus suscitaria o maior do menor lugar, e o menor lugar era Belém Efrata, a mais pobre tribo de Judá, a mais pobre cidade de Judá. Mas Deus tem um negócio com o improvável. Deus tem um negócio com desesperados. Deus tem algo particular em levantar quem não é, porque quem é já pensa que é. E Deus quer ser Senhor através de nós. E Ele gosta de pessoas que se humilhem, de lugar que se humilhe, de uma igreja humilhada, de um povo humilhado, de um pastor humilhado, de membros humilhados, de uma banda humilhada, de um cantor humilhado, de um pregador humilhado. Deus ama, porque o humilhado Ele exalta. Eu não tenho tempo para isso, também não vou entrar nessa seara, mas eu vou citar aqui de soslaio. Vejam os grandes do Brasil, têm se demonstrado como traidores, têm se demonstrado como fracos, porque Deus, Ele ao longo da história, Ele quer dizer que os homens e mulheres têm que depender do Senhor. E quando Ele levanta homens e mulheres, nós não devemos idolatrá-los, mas devemos obedecê-los, enquanto servos e servas de Deus. Não idolatrar, porque só há um Deus no céu e na terra, e só há um nome a quem devemos adorar a Deus através desse nome, através do qual devemos honrar os céus, e o nome dele é Jesus. Mas agora Elimeleque saiu com a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom, que significa agradável, ou significa fraqueza. Agradável é Noemi, significa fraqueza. E o outro, Quilion, falho. Irmãos, prestem atenção. Se tivéssemos mais tempo, certamente discorreria a respeito disso. Mas o nome de Elimeleque significa meu Deus é rei. O nome de Noemi significa agradável. Mas o nome dos filhos significa fraqueza
e falho. Nomes têm peso. Cuidado com nomes. Tudo nós devemos perguntar ao Senhor. Nomes que são bênção aqui, podem se tornar maldição ali, se não for segundo a direção de Deus. Mas eu disse que não iria me parar aqui. Deus, irmãos, Ele nos deixa o seu comandamento através da sua palavra para que nós sigamos. Mas estes aqui, eles saíram de Belém, da Judeia, para Moabe. Ora, irmãos, quando nós olhamos essa condição, lá em Deuteronômio 23, se você ler, eu não posso fazê-lo agora, mas se você ler desde o início até o fim, vocês vão ver que há uma maldição sobre a terra de Moabe. Porque Moabe, assim como os cananeus, não deram comida ao povo de Deus, quando o povo passava saindo do Egito para a terra prometida. E Deus amaldiçoou a terra de Moabe. E disse, olha, qualquer estrangeiro, até egípcio, que entrar para morar com o meu povo na terra prometida, depois de um tempo, eles vão ser incluídos. Eles podem ser incluídos. Esse vulgo, chamado vulgo, esse povo de fora, esse estrangeiro, pode receber a bênção, pode participar das festas. Mas moabita não. Moabita não. Irmãos, mesmo que nós não gostemos do que Deus diz, como aconteceu com Jó, mas é melhor obedecer. De uma forma inadvertida, nós vemos aqui agora Elimeleque e Noemi saíram e viveram um tempo na terra de Moabe. Às vezes a gente corre atrás do melhor. Não tinha pão em Belém, não tinha pão na terra dos hebreus. Mas, irmãos, a palavra de Deus tem sido semeada neste lugar, e também era naquela época. Nós vimos, os pastores que me antecederam aqui, os últimos dois, disseram que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Jesus ratificou isso também no Novo Testamento. Muita gente, ela procura mais estudar livros, coisas, curso, mestrado. Eu ouvia, mesmo que eu não estava presente, mas eu estava ouvindo um dos testemunhos aqui na quinta-feira próxima passada, irmã Dani. E dentre eles, da irmã Dani, traziam aqui dizendo o que ela buscava, qual era o desejo do seu coração. Mas quando nós esbarramos com o Senhor, é o desejo dele. Irmãos, eu me lembro que naquela academia da Força Aérea, em Pirassununga, raramente eu falo isso, acho que é a primeira vez que eu vou dizer aqui. Eu cheguei a passar no curso da academia da Força Aérea. E eu me lembro, irmãos, que nós tínhamos amigos, meu pai era pastor ali em Pirassununga. E vários cadetes frequentavam nossa casa. Dentre eles o Gessé, que já veio nessa igreja, inclusive, agora está no Rio de Janeiro. Miguel, Pedro Paulo, eram pessoas de casa. Mas eu me recordo uma vez que, inclusive, eu fui pego, e o pessoal perguntando, mas quem que mexe nesse... É um simulador, chama simulator, né? Um simulador de pouso e decolagem de aeronave. Eu pousava e decolava, quando estava de serviço ali, eu ia pousava e decolava a aeronave perfeitamente. Na minha cabeça, eu iria ser um aviador. Mas nos planos do Senhor, eu nunca fui. Depois, em outra academia, e o Senhor cortou. A vontade de Deus é soberana. O Senhor nos leva por caminhos que nós não compreendemos, mas porque Ele quer que nós esbarremos com Ele e entendamos que Ele é o Senhor da nossa vida. Que Ele nos cria e nos capacita. Muitas vezes nós pensamos que aquela capacitação é que a gente vai para lá, mas o Senhor diz, não, essa capacitação é para ficar aqui. E o que aconteceu é que, junto com Malom, Quilion, Noemi, Elimeleque, seguiram e entraram na terra de Moabe, uma terra que Deus disse, não vá para ela, meu povo. Mas eles foram. E muitas vezes, irmãos, Deus, Ele não nos mata, nem faz cair um raio, nem traz um profeta dizendo assim diz o Senhor.
Eu dizia para minha esposa, eu estava ontem, e mal, quando menos esperava, alguém olhando para mim, sendo apresentado para alguém. Olha, esse aqui é o pastor Ricardo, tal, tal. Eu não vou dizer tudo, mas é somente o que aconteceu ali. Pastor Ricardo, e a pessoa olhando para mim, um irmão olhando para minha cara. Foi que estranho. E o Weber e a sua esposa me apresentando e a pessoa olhando para mim. Ela nem disse paz do Senhor, nem prazer, nem disse o nome dela. Só disse assim diz o Senhor, isso. Eu estou vendo isso. Só. E virou as coisas e saiu. Deus ainda é Deus diante de todo o caos dessa terra. Ele é Deus e Ele é Senhor. Ele tem o controle das coisas. Deus não perde o controle. Agora o que eu acho bonito disso tudo é que mesmo diante das nossas atrocidades, porque eu errei muito, eu não vou contar para vocês, primeiro que eu não sou bobo, e outra que vocês gostariam muito, e eu gosto de fazer curiosidade para o povo, sabe? Eu acho legal isso. Mas quando você é chamado por Deus, quando Deus tem um plano na tua vida, Ele esconde você dos erros, e as pessoas nem te vê. E eu vi isso acontecer, irmãos. E eu sou uma pessoa que vivo. Se vocês soubessem, tivessem conhecido minha mãe, vocês iam ver que quando eu falo, mas não somente eu, quando Célia prega, quando Vera prega, quando a Marta fala, que são minhas irmãs, é um eco da minha mãe e do meu pai. Porque muita gente também se preocupa, prestem atenção no que eu estou dizendo. Como é que eu devo fazer isso com meu filho? Como é que eu ponho limite para os meus filhos? Como é que eu vou dizer da atualidade para eles? Como é que eu ensino a usar celular? Como é que eu faço aquilo e aquilo outro? Ei, você já está ensinando, mal ou bem. As discussões ou brigas estão ensinando ao teu filho, à tua filha, a instabilidade do casamento e adoecendo uma geração, uma raiz. Por que não dizer matando? Quando vamos à mesa comer com o celular, nós estamos dizendo para o nosso filho, você pode fazer a mesma coisa, tá? Aliás, você não é importante para mim, então eu também não sou importante para você. Entre outras coisas que eu não quero dizer aqui agora, mas o que eu estou dizendo, e tudo certamente com a orientação do Senhor e do Espírito Santo, é que nós estamos escrevendo uma história, não somente a nossa, mas eu e você, assim diz o Senhor, estamos escrevendo a história da geração que estão por vir. Malom e Quilion receberam um nome, fraqueza e falho. Irmão, você esperar alguma coisa mais do que isso? Se os pais deram esse nome? Porque não interessa se eu tenho um nome bonito, se eu sou forte ou se eu consigo. E muitas vezes nós erramos nisso. Pastor Gil, Evangelista Mateus, nós já estamos solidificados, Paulo. Aí eu acho que eu posso dizer qualquer coisa lá em casa para o meu filho e não vai acontecer nada. Mas na verdade, eu, pelo tempo que já tive, estou fortificado, eu vou suportar e dar a volta por cima. Mas ele ou ela que está nascendo agora vai morrer, porque não tem força suficiente. Então não fala mal do seu pastor, não fala mal da igreja, não fala mal do seu líder, não fala mal do seu pai, não fala mal da sua mãe, não fala mal da sua sogra, não fala mal do seu sogro, não fala mal da sua esposa, não fala mal do seu esposo, porque você está forjando alguém. Então o que significa, irmãos, é que a nossa boca, ela é capaz de transferir bênçãos e transferir maldição. Mas o que me admira de tudo isso é que aonde Deus está, eu seja bom ou seja mal, fraco ou forte, Ele só faz o bem. Ele muda a nossa história. Oxalá histórias sejam mudadas na noite desse dia. E eu estou dizendo aqui, não é clichê de pregador, porque eu não sou pregador, e eu insisto em dizer isso. E quem disser que é, eu vou dizer, você está errado, porque o Senhor me levantou como pastor. E eu não sei por quanto tempo, porque isso passa também. Mas enquanto estiver aqui, eu sou um vexilário da palavra do Senhor nosso Deus. E fala a uma igreja que para mim é um tanque de guerra, são armas de Deus. Mas nesse tanque de guerra, nessa arma de Deus, por onde a sua esteira passa, derrubando tudo, existem algumas bandeiras, e a bandeira é o sangue de Jesus. Passou um tempo, eu não sei quanto tempo foi, mas morreu Elimeleque. E agora esses meninos casaram. E casaram como um habito, porque estava na terra.
Eu tenho dito sempre aqui, irmãos, que no entorno onde nós estivermos, duas coisas podem acontecer. Ou eu influencio, ou eu sou influenciado. Já passei por cada lugar que vocês não têm ideia. Mas eu não me deixo influenciar. Eu não vou porque, um obreiro falou mal de mim, eu vou sair dali. Não. Eu tenho que influenciar aquele irmão, ele tem que entender. Eu estou aqui caladinho, eu vou ouvir. Não, eu perdoo. Vamos perdoar, vamos amar. Vamos mais adiante. Jesus diz isso. Pedir uma parte, dá outra. Bater de um lado, dá o outro. E o que acontece aqui é que agora esses meninos casaram, vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Depois do pai morto, quase 10 anos, esses meninos estavam ali, mas agora chegou o tempo que esse casamento acabou. Morreu Quilion, morreu Malom. Agora sobra duas moças. Noemi está escrito aqui. Chega para suas noras, chama ela, no versículo 8 e diz: ide, voltai, cada um à casa da sua mãe. Olha o que a mulher chamada agradável está dizendo. Mas eu vou dizer para você, se você realmente realmente, as pessoas não vão querer. Se você é agradável, mesmo quando você é chato, é ruim, há uma agradabilidade em você. Eu lembro da minha mãe. Nós ficávamos estupefatos, né, filha? Minha mãe, irmãos, tinha algo que eu não tenho. Mas ela dizia isso para mim, porque para chamar a atenção com alguém, minha mãe dizia assim: meu filho, quando você for chamar a atenção de alguém, faz um cerco em volta da água. Porque as pessoas não te entendem facilmente. Mas ela mesma chegava e dizia na lata: não é, filho? Irmão, o senhor é um sem vergonha. O senhor tem que se consertar. A pessoa: irmãos, muito obrigado. Eu ficava olhando, mas como é que pode um negócio desse? Era desse jeito, irmão. Irmão, por que o senhor não veio da igreja? Porque minha filha ficou doente. Irmão, lugar de doente, crente doente é aonde? Na igreja. Então por que o senhor não veio? Irmão, vou vir sim, pronto. E a pessoa: irmãnice, amava. Perguntem na região onde minha mãe e meu pai pastorearam. Uma mulher amada. Eu lembro de uma vez trazia, não vou contar isso não, senão vai parecer que tem alguma coisa a ver com aqui. Vamos seguir. Essa mulher que era agradável, é um nome que ela recebeu de alguém que creu no Senhor. Ela disse às suas noras: vai embora, volta para a mãe de vocês. Eu acho interessante, irmãos, que as duas noras levantaram um clamor e choraram. Nem sempre, presta atenção nisso, onde há clamor, onde há barulho, onde há muvuca, onde há festa, tem festa. Nem sempre onde há choro será um lugar de dor ou de angústia. Nem todo choro indicia a realidade de uma dor à vida. Agora ela segue aqui. Ela diz: olha, por que vocês estão ficando comigo? Porque as noras dela, as duas disseram: não, nós vamos com você. Nós estaremos com você. Por quê? Se ouviu na terra de Moabe que em Belém e Efrata Deus havia restituído, havia restaurado o pão, o alimento. Há um tempo para tudo, irmãos. E às vezes Deus se vale da minha ruindade manhola, do meu erro, para mostrar em mim que Ele vai me transformar. Então eu penso que eu estou agindo por conta própria, mas é Deus agindo. Mas tudo, irmãos, Eclesiastes 7:8, melhor o final das coisas que o princípio delas. Agora elas vão voltando para Belém, e ela diz o seguinte: olha, as noras dizem: nós vamos com você. Mas ela faz a segunda tentativa. Você já viu alguém assim? Está com fome? Não, já comi. Não, mas come um pouquinho. Aí ele come. Porque na verdade não foi sincero. E ela estava aqui, claro que Deus nesse negócio, porque eu vou soltar uma realidade bíblica diante de vocês. Há uma promessa, e eu gosto muito daquele louvor que o pastor Jonas cantou recentemente aqui. Deus tem um plano em cada criatura.
Você não nasceu por acaso, nem eu. A diferença é que Deus tem um plano, e ninguém, nada pode quebrar um plano de Deus ou desfazer. Mas eu posso desfazer o plano de Deus em mim. Você pode desfazer o plano de Deus em você. Por isso que Noemi tinha um plano de Deus na vida dela, e Deus seguiu o plano, porque ela não quebrou o plano sobre ela. Ela fez um teste com as suas noras: voltem. Já pensou, eu não tenho marido, sou velha. Se eu casasse hoje, e engravidasse hoje, até meu filho nascer, imagino que aquelas moças deviam ter mais de 20 ou 30 anos, certamente. Seria mais um tempo, até esse homem, se fazer homem que era 30 anos, elas iam estar com 60 e pouco, 50 e poucos. Essa é uma idade maravilhosa, mas não para casar, na maioria das vezes. E ela disse: voltem para suas mães. Agora eu acho interessante que Orfa, aqui na frente, disse: não, eu vou com você. Mas lá no versículo 14 ou 13, ela diz: olha, a mão do Senhor se descarregou contra mim. Irmãos, nunca diga que Deus está lhe tentando, que Deus está judiando de você, que Deus está batendo em você. Ninguém sendo tentado diga: por Deus sou tentado. Deus não faz isso, Ele não se deixa tentar pelo mal. Deus é bom em todo o tempo. Agora, o que eu acho interessante é que muita gente que manda às vezes para mim, sabe aquele versículozinho: Deus é bom em todo o tempo? Ao mesmo tempo depois manda: irmãos, pastor, eu não estou entendendo o que Deus quer de mim. Eu falo: dá uma olhada no versículo que você me mandou, ué. Ele é bom em todo o tempo, Ele está trabalhando. Nós é que não entendemos. Então levantaram a sua voz, verso 14, e tornaram a chorar. Olha, chorou a segunda vez. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Às vezes, o beijo, e por isso eu digo, uma frase que fez brotar no meu coração num momento de muita angústia, quando eu saí de um lugar, de uma congregação, e aquela congregação em prantos, e eu me lembro que Deus dizia, numa das últimas falas que eu disse ali, eu falei: o Senhor me faz sentir, aproveitem, festejem, cantem, porque vai passar. E o Senhor dizia no meu coração: eu vou tirar daqui. E houve um clamor ali. Havíamos comprado Kombi, havíamos comprado terreno, reformei a igreja, tinha cantina, e o Senhor me tirou. Eu falei: Senhor, e agora? E o pessoal quis aquele meio que levante: não queremos nosso pastor de volta. Aí Deus falou no meu coração: o amor é o que o amor faz. Enquanto tu estavas lá, tum, 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 mas depois que perde, eu quero. Na verdade, irmãos, o amor não é um beijo, não é uma palavra. O amor são atitudes. E essa mulher, Ruth, se apegou a Noemi. Agora eu lhe pergunto: o amor estava no beijo ou o amor estava na ação? Então não tente desfazer, e não foi eu que inventei, apesar de ter dito ou formatado essa frase. Mas não vá contra ela, porque o amor é o que o amor faz. Bom, o que acontece aqui é que Ruth disse para sua sogra: não me force ir embora. Enquanto Noemi estava mandando Ruth voltar para sua mãe, para sua família, ela disse: não, aonde você for eu vou, e aonde você dormir, posar a noite, eu ali vou dormir. O teu povo é o meu povo. E acima de tudo, a régua subiu agora: o teu Deus é o meu Deus. Originalmente, sabe como é que está escrito essa palavra, irmãos? Aquele em quem você crê, eu também crerei. E que se estende cabalisticamente dizendo: como você crer, eu vou crer também. Onde Ele te mandar, eu também irei.
Você está entendendo isso? Deus está falando. Quem é inteligente, espiritual ou sábio, vai pegar. Porque vem dias difíceis, mais difíceis por aí. E só vai prevalecer quem viver debaixo da palavra de Deus. E ela disse ainda, irmãos, aqui já é para mais, né? Aonde você morrer, eu quero morrer também. Aonde você for sepultado, eu quero ser sepultado também. Se isso não for uma aliança, não sei o que mais seria. Agora eu acho interessante que ambas foram e chegaram até Belém, Efrata. E chegando lá, toda a cidade se comoveu, isso está no versículo 19. E diziam, não é esta Noemi? Mas vou dizer para você, a comoção do povo não tem nada a ver com o que Deus está sentindo a teu respeito. Tem gente mentindo que diz, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira! O povo se rebelou, eu já vi gente se rebelar contra quem é bom. E já vi gente aclamar quem é ruim. A cidade se comoveu, mas Deus está só aqui, ó. Estou vendo uma aliança nascendo. Está dando certo o meu plano. A dor está trazendo vida. A quebra está trazendo união. A perca está trazendo aliança. Bendito seja o nome do Senhor. Pegou? Glória a Deus. Eu vou citar, abrir e fechar um parênteses aqui, irmão, que eu já falei para vocês outrora, em outro momento. Vivíamos na barra da saia da minha mãe, a ponto de que, do meu pai, que eu dizia, Senhor, minha mãe não pode morrer. Se ela morrer, eu quero morrer junto. E não era ideia só minha, não. Era coisa das minhas irmãs também. Ao ponto da força que a minha mãe tinha em Deus de nos direcionar, de nos ensinar a orar. Ninguém nunca disse, nós vimos ela, o horário que ela e o meu pai oravam, e nós seguíamos naquele horário. Vigília, consagração, entre outras coisas. Mas o interessante é que quando meu pai faleceu, e a minha mãe balançou, porque parecia que a força maior estava nela. E eu vou dizer para você, ninguém lê Deus, mas Ele lê todos. Meu pai foi tomado, a minha mãe, toda aquela força começou a mudar. Começou a encolher. Começou a passar, não se sabia para onde, parecia que estava se acabando. Mas vou dizer uma coisa, quando meu pai faleceu, minha mãe tomando remédio, perdeu uma visão, ganhou um tumor na cabeça, o Senhor fez um milagre e disse, eu disse a doença, até aí você vai, para, porque estava tomando toda a outra visão dela, e o médico disse, não tem cura, mas numa oração o Senhor disse, até aí eu permiti, não vou te deixar. E ela enxergava um pouco por uma visão, lia a Bíblia, conhecia toda a Bíblia. Quando meu pai faleceu, disseram, agora acabou a família do pastor Augusto. Mas foi daí que nós pulamos e saltamos, e já não era mais um casal, éramos 4. Deus trabalha de formas estranhas, mas Ele trabalha. Deus não precisa de nenhum de nós, mas Ele conta conosco, Ele tem um plano na tua e na minha vida. Agora, ela disse assim, Noemi, não me chame mais Noemi, ou seja, não me chame mais de agradável, mas me chame de Mara, que significa amarga. Mas irmão, eu vou falar um negócio para você. Quem tem aliança, tem aliança. Ela em outra palavra estava dizendo, vai embora, eu sou amarga, eu estou amarga, eu só tenho amargura para dar para você. Mas Ruth disse, agora eu tenho uma aliança com você. Se for amargo, eu como amargo até o fim da minha vida. Mas eu descobri que o teu Deus é um Deus de promessa. O teu Deus é um Deus forte. Olha Belém Efrata, a minha terra agora não tem o que Belém tem. Tem pão. E seguiram. O Senhor, irmãos, ela está dizendo aqui, testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Disse outra vez, Tiago 1:3 diz, não fala isso. Irmãos, às vezes o luto, eu lembro uma vez, pastor Jamil disse sobre esse altar aqui,
E eu lembrei ele recentemente, falei, o senhor lembra, mas às vezes Deus nos usa, nos deu uma palavra, a gente pensa que é nossa, que nós manipulamos, mas não é dele. Mas a palavra dele se cumpre. Todo fim aponta para um novo começo. Dá uma olhada. Depois que morreu o rei Uzias, surgiu o grande profeta Isaías. Dá uma olhada na palavra de Deus. Quando Absalão faleceu, o filho querido de Davi, o coqueluche dele, o cabeludinho dele, não corrigia, cuidava. Deus fortaleceu Davi e concentrou o seu reino, e ele reinou sobre Hebrom e toda Israel. Deus organiza as coisas, irmãos. Ele nunca está fora do controle. No capítulo 2, eu aqui quero correr um pouquinho mais. Chegando lá, a cidade se comoveu. Noemi chegou de volta, falida, acabada, voltou para Belém Efrata. Todo mundo viu. Irmãos, às vezes a voz do povo, amaldiçoando, tirando sarrinho, falando da gente, é bom, sabe? Porque aí o Senhor fala, não, peraí, eles estão pensando que são o quê? Deixa comigo, eu vou abater, eu vou mudar essa história. Havia naquela época, irmãos, desde se você for ver no livro de Malaquias, está escrito que de Belém, Efrata, pequena, dentre o povo de Judá, surgirá o Messias. Mas antes de Malaquias dizer isso, que Malaquias falou, porque soube da história de Ruth. Mas antes disso, já havia entre os profetas dizendo que o Senhor Deus levantaria o Messias do menor lugar de Israel. Eles esperavam, cada criança que nascia. Por que vocês acham que Simeão levantou Jesus no colo na hora de apresentar? E Ana, e disse, Senhor, agora os meus olhos viram a tua salvação. Porque era um boato entre as pessoas. Toda criança que nascia, se fosse homem, diria, pode ser o Messias. Pode ser o Messias. Pode ser o Messias. E agora aqui, Noemi tinha um parente seu, um homem valente, poderoso, chamado Boaz, dono de terras. Mas eu acho engraçado, irmãos, que quem tem aliança conosco pensa como nós. Quem tem uma aliança de verdade com você, pensa como você. Olha, irmão, eu vou até em festa com a Rosa, e ela cuida de igreja comigo. Ela nem queria esse lado e eu nem queria aquele. Mas nós fechamos numa aliança. Ela batalha comigo as guerras do Senhor. E eu às vezes estou lá com ela pregando as coisas. Teco, 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 teco. E vendo o pessoal, às vezes, tirando umas fotos que não é realidade. Mas eu estou lá. É festa. Quem tem aliança realmente contigo, primeiro tem com Deus. Se você é de Deus. E eu acho interessante aqui, é que agora, ela disse, olha, tem um parente meu, que está aí na cidade, mas ela não mandou, ela não falou nada para Ruth. Mas Ruth pediu para ela, vocês vão acompanhar aí, eu não vou lendo, mas vocês vão acompanhando. Ela disse, escuta, nós precisamos pegar alguma coisa. Em outras palavras, vamos traduzir para hoje? Vamos dizer que fosse uma das minhas norinhas falando, a minha nora. Ô sogrinha, o negócio está ruim aqui, não temos comida. A senhora me permite, olha que coisa, olha quem tem aliança como é que é. Você me permite ir pegar rabisco nos campos? O que é rabisco? Rabisco, havia um acerto, vários acertos entre os hebreus. Mas dentre os hebreus, havia um acordo que ninguém na terra de Israel podia passar fome. Se um comesse, os outros comiam também. E como é que se fazia isso? Quando vocês forem pegar a colheita, seja trigo, seja milho, seja o que for, e alguma coisa cair, você não conseguir pegar, cair no chão, deixa. Porque os pobres vêm atrás, os estrangeiros vêm atrás e vai pegando. E eles vão viver, não vai ter morte por causa de fome. Se fosse assim no Brasil, hein? Esse monte de gente com tanto dinheiro guardado que não cabe mais, não tem aonde, 2, 3 carros, 5, 6, 8, 10 casas e o outro morando. Mas lá era assim. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para o homem. Deus dá para que nós dividamos. E olha eu e Vera dando para o outro lado. Vamos voltar de novo.
Acontece que agora Noemi disse: minha nora, pode ir. Ela saiu com a bênção da sua sogra. Pega a ideia. Porque quem está em Cristo, quem vive por Cristo, só para ver se vocês estão aí, até a sogra abençoa. Então vocês estão aí mesmo, glória a Deus. Não, mas calma. Você é serva de Deus. Você é servo de Deus. Nada de mal cairá sobre a tua vida. Até a maldição se tornará bênção, diz o Senhor. Pega essa verdade. Ou a igreja entra no próximo ano tinindo, ou continua morta para ser pisada. Nós somos o melhor de Deus e temos o melhor de Deus. Pode falar o que quiserem. Agora essa mulher foi e começou a catar. E Deus, irmãos, é geracional. Pega isso. Deus é geracional. Quando você dá o primeiro passo, olha o que não está passando na minha mente agora. Um passo só, tu precisas dar para Cristo, ô Zé de Paulo. Mas é assim, irmão. Deus me fez assim, meio maluquinho. Mas é por isso que eu amo. Quando você dá o primeiro passo, quando você estende a mão, você vai ver que Jesus não está tão longe, Ele está perto. Ele só quer que você ande. Por que vocês acham que a gente chama gente aqui na frente? Porque eu gosto de me exibir? Irmão, eu não ganho por real por pessoa, não. Mas é porque eu sei que na obediência está a mão de Deus. Na aliança e na comunhão está a mão de Deus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. É como o óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão. Deus tem alguém para te abençoar, e você está no lugar de bênção. E aquela moça, aquela Ruth, estava debaixo de uma bênção de Noemi. Mas quem passou? Uma pessoa amarga. Não interessa. O que interessa não é a pessoa, é o Deus que ela serve. Agora ela vai, e quando ela chega ali, o homem cresce o olho nela. Vocês não vão ver ninguém olhando, mas ele olhou e falou, não de forma sensual, mas aonde Deus está. Eu não disse agora há pouco que Deus esconde os nossos erros, mas Deus mostra os nossos acertos. Quando alguém diz que mas você é uma bênção, diga assim, isso é coisa de Deus. Porque eu mesmo sou casca. Mas ela estava ali. E aí Boaz chega e fala, de quem é essa moça? Quem é essa moça? Aí dizem, essa moça é Ruth, nora de Noemi, nora de Elimeleque. O seu marido, Quilion, morreu, ela está aí. A outra não estava, a outra viveu a vida dela. Vocês não vão ouvir falar nunca mais de órfã, porque quem não anda com quem tem Deus é fadado ao esquecimento. Mas quem anda com quem Deus está nunca mais será esquecido. Pegou? Essa é uma noite memorável, irmão. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Deus está fazendo algo nesse lugar, em algumas vidas, que saltarão para a eternidade. Eu creio. Agora ele disse, Boaz chegou a Ruth e disse para ela, escuta, você não ouve minha filha? Tratou ela de forma afável. Filha no sentido de mais novinha mesmo, de desamparada, de menor, ou digna dos meus ensinos. Você não ouviu, minha filha? Ou seja, presta atenção, minha filha. Esse não ouves, você está prestando atenção? Quem veio na escola bíblica dominical hoje entendeu, né? Quando trabalhamos a nossa escuta e a escutativa. Filha, presta atenção. Eu vou pedir uma coisa para você, filha. Quando você vier pegar rabisco, não vai pegar em outro lugar não. Pega aqui. Ela obedeceu
sogra, e agora vai obedecer a esse homem. Presta atenção, olha só. Irmãos, quando Deus nos manda para algum lugar, mas deixa eu parar. Faz um sinal para mim, filha, porque eu de vez em quando viajo, né? Mas quando Deus me mandou, mas deixa eu só dizer isso. Deus me mandou para cá, irmão, era o pior lugar para eu vir. Mas era aqui que Deus tinha um plano comigo e com os meus filhos. Não interessa, só vai. O homem de Deus disse, vem. Eu pus a prova. Mas disse, respondo. E o Senhor nos deu sonhos e visões. E vou dizer uma coisa para você, que coisa boa, irmãos, andar debaixo de uma promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, ele disse o seguinte: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Ou seja, fica de olho. Fica de olho o pessoal trabalhando. Não tira os olhos do campo. Isso tem muito a ver com o trabalho espiritual. Não vá colher em outro lugar. Irás após essas pessoas. Eu já dei ordem aos moços que não te toquem. Mas ao mesmo tempo, porque, irmãos, quando a gente entra debaixo da bênção de Deus, tudo conspira a nosso favor. Né, irmã Sara? A aposentadoria sai dentro de um dia, uma semana. Sai ou não sai? Mas por quê? Está debaixo de unção, de orientação de Deus. Tem gente que está batendo aí até agora. É isso mesmo, foi uma semana, né? Foi um dia mesmo, é um dia, foi um dia. Sai, irmão, sai. É só crer. Deus tem cada milagre aí, irmão. É que está enrustido por aí, mas Deus continua fazendo milagre. Ele não somente disse para ela, fica aqui. Em outras palavras, agora você tem trabalho. Mas também disse aos moços, olha, quando vocês estiverem colhendo, faz de conta que caiu, tá? Deixa, porque eu quero que ela coma. Eu quero que ela tenha. E sem querer nenhum interesse nela. Mas quando Deus entra no negócio, vai dizer, eu não entendo como. Foi Deus que fez assim. Agora, eu acho interessante que ela, e chama ela ainda, disse ela, ache graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao meu coração, ao coração da tua serva. E eu não sou nem tua criada. Ele só olhando, né? E sendo já hora de comer, disse Boaz, chega aqui, come pão, molhe o teu bocado no vinagre, ou no vinho. Ela se assentou ao lado dos segadores, olha ela subindo de nível. Olha ela subindo de nível. Lhe deu trigo tostado, comeu, se fartou, sobrou, e ele, levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem ao moço, dizendo, olha, deixa cair gavela, deixa colher, não a perturbe, deixa cair punhado, deixa-os ficar para que ela colha, não repreenda. E ela ficou apanhando o tempo todo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e deu quase uma efa de cevada, ou seja, 25 quilos. Já imaginou se chegando, comeu, barriguinha cheia, 25 quilos, caiu nas graças e pode voltar de novo. Sabe o que é isso? É porta aberta. Louvado seja Deus. Só que ela vai, volta para sua cidade, contou para sua sogra o que tinha apanhado, e também o que tirou, o que sobejava, e disse-lhe sua sogra, se ela não tivesse contado, se ela tivesse dito, não foi minha sogra que conseguiu, fui eu, ela estaria saindo de debaixo da bênção da sogra. Mas ela contou. Ela foi debaixo de uma bênção, voltou e disse o que aconteceu. Olha, minha sogra, aconteceu assim, assim e assim. E eu vou dizer para você, quando isso acontece, o Senhor multiplica a bênção. Por isso eu digo para você, conta a bênção. Pediu oração para alguém? Volta e conta o que Deus fez. Pediu ajuda do teu pastor? Volta e diz, obrigado meu pastor. Pediu ajuda da tua mãe? Obrigado minha mãe. Pediu ajuda do teu pai? Obrigado meu pai. Pediu ajuda do meu irmão? Muito obrigado meu irmão, Deus abençoe. Aconteceu isso, isso, isso. Sabe por quê? Porque o meu Deus tem bênçãos infinitas. E pode ser que aquela pessoa que te abençoou tenha mais bênção para você. Aí disse a sua sogra, onde você
trabalhou hoje? Ela disse, eu trabalhei num lugar lá, de um tal de Boaz. Ela disse, Boaz? É parente de Elimeleque, meu falecido. Sabe o que você faz? Ele tem direito de resgate sobre a gente. Irmãos, a velhinha não sabia tudo não. Ela era meio manca, no sentido de conhecer as coisas. Mas quem disse que Deus precisa que você saiba tudo? Você só precisa ter o Senhor. Ela não entendia muito de lei, mas o Senhor conhecia de lei. Ela disse, olha, Ele é o nosso resgatador. Sabe o que você faz? Chega para Ele, vai lá, faz a mesma coisa. Eu estou aqui encurtando, tá? Para os teólogos de plantão não achar que eu estou comendo coisa. Colhe. E aí você diz para ele, eu estou sabendo, vou pular lá na frente, que ele vai estar em tal lugar, debulhando, vai estar lá na tuia, como diz, né, quem é lá da... E ele costuma tomar o seu vinhozinho, e ele fica num canto, porque ele é um homem sério, mas espera ele ficar meio parrado, né, e você chega junto, olha só, aí você vai chegar e vai dormir nos pés dele. Porque quem dorme nos pés desses homens ricos está indiretamente dizendo, eu gosto de você. Ou seja, quem lava os pés, quem cuida dos pés, quem beija os pés, é porque honra. E se você fizer isso, ele pode te resgatar. E resgatando a você, resgata a mim. Olha só, irmãos, o que ela fez. Só que a menina, a Ruth foi, colheu, ficou junto, ele bebeu, ficou alegre, deitou-se embriagado, comeu, ela descobriu os pés dele, escondido, ela disse, vai escondido, porque se alguém visse, ia atirar. Quando Deus começar a trabalhar na tua vida, não vai para o Instagram, não vai para o Facebook, não vai dizer não, espera, porque pode ser que a tua bênção acabe ali, porque você contou, tem olhudo, tem olhão em cima do que você faz. Mas se você guardar o teu conserto com o Senhor, Deus vai dando mais, e mais, e mais, porque você é humilde, você está debaixo de unção, está debaixo de uma promessa, está debaixo de um mandamento, está debaixo da humildade, está debaixo do cuidado, e Deus vai te abençoar e fazer grande e próspero. Receba em nome de Jesus. Agora, ela foi, cobertinha, ficou do lado do pé dele ali. Quando ele acordou na madrugada, o que é isso? O que essa mulher está fazendo aqui? Falou, sai daqui, o que você está fazendo aqui, moça? Falou, olha, é que você é meu libertador. Sabe que eu sou Ruth? Sim, eu estou vendo quem você é, só que sai daqui. É que você pode me libertar, a mim e a minha sogra. Você é nosso resgatador. Ele falou, olha, faz o seguinte, não me exponha a vergonha. Que se alguém vê uma moça deitada no meu pé, vai achar que eu fiz alguma coisa com ela. Mas ela foi honrosa. Ela foi honrosa. Ela não tirou toda a roupa dele, foi só do pé. Ela disse, olha, fica a noite aqui. Eles não aproveitaram da oportunidade. E aí eu vejo, irmãos, é que eu não tenho tempo, senão eu diria. Olha a diferença de Boaz para Noé, ou para Noé. Um quando bebeu, fez besteira. O outro quando bebeu, fez coisa boa. Um quando bebeu, amaldiçoou. E o outro quando bebeu, abençoou. O negócio é... Mas deixa isso para outro dia. Agora, ela se deita ali. E quando chega amanhã, ela vai embora. Para salvaguardar o nome de Boaz. E ele diz, mas que moça. Fala, olha, essa mulher... O primeiro ato dela de vir buscar comida para a sogra dela já era grande. Esse segundo ato dela é maior ainda, porque eu não sou parente dela. Eu não sou resgatador dela. Eu sou resgatador de Noemi. E ela está intercedendo por causa de Noemi. Sabe por quê? Porque quem tem aliança, cuida de quem com quem fez aliança. O homem que ama a mulher, cuida da mulher. A mulher que ama o homem, cuida do homem. Filho que ama o pai, cuida do pai. Pai que ama o filho, cuida do filho. E assim por diante. E ela estava cuidando da sogra. Ele falou, o que você fez agora é mais bonito do que o que você fez no início. Então eu vou fazer o seguinte, filha, não é bem assim. Tem um outro rapaz, tem um outro homem, que tem a primazia de resgatar vocês. Mas deixa comigo, eu vou preparar todas as coisas. Aí diz aqui, ó,
Ele fala ainda, só que você faz o seguinte, eu vou te abençoar, eu vou fazer alguma coisa. Mas diz no versículo 18, capítulo 3, então disse ela, sim, ela foi e contou para sua sogra, e a sogra disse para ela, sossega minha filha, a sua parte você já fez, até que saiba como irá o caso, até que chegue o fim, aquele homem não vai descansar, até que conclua esse negócio, porque quem abençoa, sabe em nome de quem está abençoando, não era mais o homem, a moça entrou debaixo de obediência, ela falou, olha minha filha, você está nesse caminho, vai dar certo, você vai ver o que vai acontecer, e agora sai, Boaz, se levanta, e chega numa praça, como quem não quer querendo, chama 10 daqueles homens que se assentavam à entrada da cidade, que eram julgadores, conhecido depois como Sinédrio, eram os anciãos daquele lugar, eram os homens de vergonha, era o Supremo Tribunal Federal deles, chama aqueles homens e fala, olha, eu quero que vocês sentem aqui comigo, e começou a conversar, daqui a pouco passa o resgatador, ele fala, meu amigo, a nossa escrita traduz como fulano, fulano é camarada, mas não é o nome dele não, tá? O nome dele não é fulano, meu amigo, vem aqui, fulaninho, vem aqui, sabe quando você chama? Vem cá, ele chegou, pois não, escuta, eu escutei falar, tá lá na minha roça, tem uma moça, e a sua sogra, que voltaram de Moabe, lembra de Elimeleque? Eu lembro, e ela agora, está dispondo das terras dela, irmã, ela não tinha mais nada, mas ele sabia, que o outro ia crescer os olhos na terra, e você pode resgatar, aí logo aquele homem disse, não, então eu quero resgatar, eu requeiro o meu direito, aí ele vem com a segunda parte, né, só que é o seguinte, se você se apossar das terras que era dela, porque havia um tempo, irmãos, dentro de 50 anos, tinha que se devolver todas as terras que alguém pegou de outro, e a terra era muita, ele disse, se você pegar a terra de volta, no ano do jubileu, você requer ela agora, mas até você pegar a sua terra, você pega a terra, mas também você vai ter que suscitar filho a Quilion, você vai ter que suscitar filho ao esposo dela, porque ele morreu e não deixou filho, aí falou, não, mas peraí, aí eu vou dividir as minhas terras, o meu direito, com os outros, sabe aquela pessoa que não quer perder? Quem não quer perder, nunca resgata ninguém, quem não quer perder, nunca vai em busca das almas. Quem não quer perder, parece que está te ajudando, mas não está não. Ele só quer o que é teu. Só quer a tua mentoria, só quer o teu ensino, só quer o que você fala, só o que você tem de bom. Se você ficar, você está orientador dele, se você ficar mudo um dia, ficar doente, ele te deixa, ela te deixa, vai embora. Mas quem tem contrato, não. E ele está ali, falou, não, agora eu quero resgatar essa moça, porque ela é boa. E ele... Aí então, esse tal fulano falou, não, assim eu não quero, então resgate você. Ele falou, então tá bom. Homens de Israel, vocês estão ouvindo o que ele está dizendo? Estou ouvindo, vocês são testemunha? Somos testemunha. Então eu vou resgatar Noemi, eu vou resgatar Ruth, eu vou dar filhos a Ruth, eu vou fazer com que a linhagem de Elimeleque não caia por terra, ou seja, eu vou ajudar esse povo, eu não preciso dela. Eu tenho outro, mas eu vou ajudar. E aí, irmãos, entrou o propósito do Senhor. Disse, porém, Boaz naquele dia, ou seja, e todo o povo que estava na porta, verso 11 do capítulo 4, e os anciãos disseram, somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher, olha isso, irmão, quando alguém está debaixo de um plano de Deus, quando alguém está debaixo de uma orientação, de uma serva, de um servo de Deus, é só vitória. Primeiro encontrou exatamente o lugar que era do resgatador. Depois o resgatador gostou dela. Depois o resgatador disse para ela não ir mais embora. Depois o resgatador disse que era para deixar cair mais coisa. Depois o resgatador chamou ela para comer. Depois ela levou coisa para casa. Depois ela ainda voltou e numa estratégia ainda está sendo remida. Mas não acaba por aí. O Senhor Deus faz com que a bênção, Ele restaura coisas perdidas.
Deus restaura. E quando Ele restaura, Ele faz bem feito. Agora, não somente Noemi abençoa Ruth, não somente Boaz abençoa Ruth, mas toda a cidade abençoa Ruth, dizendo: somos testemunha, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Leia. Olha, irmãos, invocou as matriarcas, porque Raquel e Leia não eram esposas legítimas, mas deram a Israel as tribos completas, entraram na linhagem abençoada. As empregadas viraram mães, as tribos descenderam das mães. Deus muda situações, Deus abençoa o chamado, mas Ele também abençoa o improvável. E foi invocado agora, porque elas de escrava, elas tiveram inclusive Judá, não era filho da original, Judá era filho da filial. Mas quando há humilhação, quando há obediência, o Senhor abençoa. E tem mais, não parou por aqui não, e diz ainda aqui, diz ainda assim, e ambas edificaram a casa de Israel, e que seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Irmão, se você for ver em Gênesis 38, 7, e dali por diante, até o 37 aqui culmina, você vai ver que Judá teve 3 filhos, tá? Judá teve 3 filhos, que eram Onã e Selá. Só que desses 3 filhos, o primogênito não teve, morreu sem deixar filhos. Então Judá não teria posteridade. Aí o segundo assumiu, porque era uma lei em Israel, não tem tempo de dizer aqui, que o irmão seguinte tinha que suscitar filho para que a linhagem não morresse. E acontece que Onã também morreu sem gerar filhos. Aí Selá não quis se envolver, falou: não, eu não quero esse negócio. E então Judá, que era o pai desses 3, que era o sogro, falou: eu não vou me envolver com esse negócio, não tenho nada a ver. Mas, irmãos, mesmo que seja de forma errônea, mas quando alguém entra em aliança com o servo de Deus, seja ele quem for, seja um viajante, seja um mentiroso, a bênção de Deus está ali. Quando você chega na casa de alguém, quando você chega no lar de alguém, quando você chega na empresa de alguém, não amaldiçoe se ele é maldito, se ele é mentiroso, se ele é ladrão, mas diga assim: eu sou a bênção e eu estou aqui para transformar vidas. E essa mulher, ela foi orientada, a Tamar, que foi fruto de um incesto, ela foi orientada a se fingir de prostituta, e quando o seu sogro Judá estava embriagado, ela apareceu e ele gerou filho com ela. E é isso que está sendo invocado aqui agora. Eles estão dizendo: não interessa se Ruth é moabita, não interessa que Ruth vem de uma terra amaldiçoada, mas que ela tenha a bênção de Raquel e Leia, mas ela tenha também a bênção de Tamar. E sabe o que foi que aconteceu? Ela deu luz a Obed, avô de Davi, e de Davi veio Jesus, e ela entrou na história, está até hoje. A moabita foi a protagonista de uma grande bênção. E eu quero dizer para você: se você crê no Senhor Jesus Cristo, não será salvo apenas você, mas toda a tua casa. E mesmo nos momentos de dor, de perca, de angústia, Deus está preparando algo novo. Só faça uma coisa: não saia do campo, não vá para outro lugar, não corra atrás de outra bênção. Fica debaixo de quem tem a bênção, na mão de quem tem a bênção, porque o Senhor irá te abençoar. Se você crê nessa palavra, eu te convido a que fique de pé. Eu quero orar por você. Passou o tempo, irmãos, mas a minha vontade é de dizer, e o Senhor disse no meu coração: abençoa, porque essa noite quem ouvir, eu vou abençoar, eu vou mudar história. E o Senhor Jesus quer abrir madre, o Senhor Jesus quer abençoar, quer dar pão com fartura, multiplicar lá no teu armário, gerar filhos, trazer bênção, terras, possessões, para que você saiba que o Senhor é Deus, e foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Assim seja, glória de Deus. Se você quer, diga comigo amém. Eu quero orar por você nesse momento. Se alguém aqui nessa noite
se sentiu tocado pela palavra do Senhor e quer se voltar para Jesus Cristo, ou quer aceitar a Jesus Cristo, toma lugar aqui à frente do altar. Mas se há também pessoas entre nós que quer, eu vou orar por todos vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: a obediência, a humilhação está sempre quem chega mais perto do altar. E se você quiser chegar aqui, eu vou orar por você. A minha alma ferve com palavras boas, e não há nada nem ninguém, não há morte, não há doença, não há males que vai impedir que a tua bênção chegue até as tuas mãos. Então, se você pode, venha e agora, e eu vou orar por você, porque não temos muito tempo. Eu já comi bastante tempo, mas esse é o tempo que nos preparou o Senhor, e Deus tem coisa para nós. Deus tem coisas para nós. Deus tem coisa para você. E você há de se lembrar do que o Senhor te falou nessa noite. Move as águas, Senhor. Move as... essa altura mesmo. Água. Fui na tua altura. Vou mergulhar e... glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vejo umas coisas bonitas aqui hoje, sabe? Glória a Deus. Oh, Deus está fazendo uns negócios novos com a gente. Senhor, olha o teu povo na tua presença, Senhor. Deus, o Senhor é o mesmo Deus que falou comigo ontem. Glória ao teu nome. Ouve, Senhor, estamos cantando, estamos orando, estamos falando contigo. Isso, louve a Deus. Chegou Jesus, a minha vez. Senhor, nós não sabemos o teu Sei tempo. que hoje é meu dia. É por isso que nós simplesmente cremos. Jesus está É por isso que nós ficamos juntos, Senhor. Quanto tempo há uma aliança, Senhor, nesse lugar. Chegou a minha vez. Senhor, sei que hoje é nada daquilo que é meu direito, Senhor, a esse povo. Jesus está. Eu sei que eu não tinha, mas o Senhor me deu. Eu distribuo sobre esse povo, Senhor, dons do Senhor que o Senhor tem colocado sobre mim. Dom profético, dom de apacentar, o dom desse amor e do perdão. Senhor, entra. Senhor, eu sinto fluir essa água salta aqui de dentro. E eu sei que tem endereço certo. O endereço é esse povo, Senhor, os que estão nesse cenário. Mas eu te peço, Senhor, vai, Senhor, oh, glória ao teu nome. Move as águas, Deus, vou mergulhar, muda essas histórias, Senhor. Me libertar. Já começaste uma obra grande, Sim, Jesus. move as águas, Senhor, já começou algo fenomenal. Água, assim como Ruth. Tanto tempo vai chegar um momento, Senhor, que eu não estarei perto. Eu já nem estarei com ele, Senhor. Mas continua a tua obra, Senhor, a tua bênção sobre a vida dos teus filhos. Eles têm aliança com o Senhor. Jesus está. Eles têm um contrato contigo, Deus. Quanto Senhor, tempo esperei. Abençoa também o patrão deles, Jesus. Chegou a minha abençoa, Senhor, a família deles. Senhor, renova o estoque de bênçãos sobre a vida dos teus filhos. O Senhor tem prometido e assim seja, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. Eu quero te agradecer porque o teu Espírito está aqui nesse lugar. A tua presença é sentida de forma gloriosa, Senhor. As águas estão sendo agitadas, ó Deus. A bênção é para todos, mas aqueles que chegaram no altar, ó Deus, há uma porção sacudida, porque creram, Senhor, na profecia da tua boca, da tua palavra. Foi a tua palavra, Senhor,
que ecoou nessa noite aqui nesse lugar. Levanta, Senhor, que essa seja a igreja vitoriosa, triunfante, Pai, Senhor, para os dias que estão por vir. Que nada, Senhor, as notícias ruins não nos abalem. Senhor, que o medo não nos abale. Senhor, que os juros trabalhem a respeito deles. Que o exército esteja, Senhor, a favor desse povo. Que as leis estejam a favor desse povo. E que o teu olhar não se aparte, Senhor. Sejamos nós, hebreus ou moabitas, aos teus olhos. Eu te peço essas coisas em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.